Olá, Súcia, que é a Net Batetic, e hoje eu fui ver finalmente o Miranha novo, que tem tanto Miranha, eu não lembro o nome desse, eu sempre esqueço o nome desse. E bora lá, eu acho que não tem muita coisa pra falar. A princípio, talvez o que eu tenha me decepcionado um pouco comigo mesma é porque eu tenho esse costume de seguir esses canais, né, que falam de coisas que eu gosto, principalmente conteúdo geek, nerd e tudo mais. Então, enquanto o filme estava sendo produzido, eu acabei consumindo vídeos de vazamentos. Não é nem teorias, né? Vazamentos agora. E com cada pormenor, cada peido que alguém faz é reportado. E dessa forma, o que eu aprendi foi uma lição meio dura de eu acabar me roubando de diversão, porque eu não tive surpresa alguma com esse filme, assim. Não quer dizer que eu tenha deixado de gostar, aliás, mas eu realmente não tive surpresa nenhuma com esse filme, nenhuma, assim. Eu sabia de tudo que estava acontecendo o tempo inteiro e só via as coisas acontecerem e talvez tenha me frustrado, porque coisas óbvias estavam acontecendo ali e ninguém enxergava e tudo mais. Aliás, deixa eu até comentar sobre isso. É porque eu sou velha e chata, mas o Peter tava extremamente cegueta nesse filme. Eu comecei a murmurar comigo mesma, Banana Man, porque não é possível, velho. Não é possível. Ó, partes que eu mais ri nesse filme. Frank Castle, ele me fez gargalhar que nem uma doida no cinema. Tinha só eu e 5 pessoas que fui assistir na sessão das 11 e pouco da manhã, dublado, e a cidade como era pequena. Mas real tinha só eu, mais umas 5 pessoas, e ainda assim elas me irritaram um pouco, falando entre elas, mexendo no celular no meio do filme. E ainda assim, mas enfim, às vezes eu não atrapalhei tanto elas, porque eu realmente comecei a falar com o filme ali, tá? No momento. Desculpa, eu sou essa pessoa desagradável e talvez desequilibrada e sem amigos, e então eu tenho que falar com o filme porque eu não tenho ninguém para falar com. Mas, enfim, eu realmente ri que nem uma doida condenada com Frank. Primeiro, as armadilhas acontecendo ali, deles dois, quando... Spoilers do filme, tá? Você não sabe, vai ter spoiler. Eu vou falar de um filme, então eu vou falar do filme. Com conteúdo que pode te estragar a sua experiência. Aprenda com os meus erros. Enfim, aí ele vai esconder a MJ lá de todo, a única pessoa o único outro herói que o Peter conhece na caralho de Nova York inteira, que é um dos lugares que mais tem super-herói dentro da Marvel. O Frank Castle, de todas as pessoas do mundo. É pro Frank Castle que ele vai pedir ajuda. Teoricamente, porque ele salvou a vida do Frank, mas enfim. Enfim, a resposta, sempre que eu tava pensando que alguma coisa estava muito estúpida, eu lembrava da resposta que eles me deram em texto, no filme, no próprio filme, que é o quê? É o Banner, a menina fazendo, né, um argumento ali, né, inteligente, racional, sobre crítica do que o Thanos fez. Aí o Banner pega e fala assim para um maluquinho, você quer responder para mim? Hulk smash! Então, aquilo... A resposta, o que é Hulk Smash? Quadrinhos. Tá ali pro seu entretenimento, não pense demais sobre isso. A Hulk Smash é igual, não pense muito sobre isso, é quadrinhos, não é um livro de filosofia. Certo? Mas enfim, então é Frank Castle, acabou, é Frank Castle, o que eu posso fazer? Mas o que ele me fez rir mais. Ele chega lá com a arma, os caralhos, eles argumentam, e finalmente ele convence a proteger a MJ. Ele tá com o uniforme e tudo mais, com a arma na mão. Quando mostra lá dentro, ele já tá com tipo um hobby de uma pessoa velha, ancião, que vive sozinho na casa, que não tem companhia. Eu me identifiquei muito com ele, eu comecei a rir, que nem uma condenada, um hobby xadrez, um negócio assim. A MJ fuçando nas fotos, você tem família? Eu assim, não, amiga, não faça isso. Não, é um homem solitário da cidade com foto de criança de uma mulher. Tato. Mas aí talvez seja isso que eu tô falando pra você, que eu acho que a minha visão, como telespectadora, que usa a palavra telespectadora demonstrando a minha idade,
talvez por causa da minha idade eu tenho uma reação diferente a esse filme que outras faixas etárias. Mas isso não é uma crítica, é na verdade uma curiosidade minha. Mas enfim, aí ele aparece com esse hobby xadrez do nada. Aí eu pensei, será que ele tava com o hobby em cima da roupa de justiceiro com a caveira ali? Mas não, né? Porque eles entram e de repente ele já tá com o hobby. Não só isso, mas ele fala que vai pôr uma calça. Então, naquela hora que ele tava lá em cima, ele tava de cueca ainda. Velho. Enfim, e a segunda hora que me fez rir mais pra caralho, assim, que eu quase comecei a chorar de rir no cinema, foi toda a cena do hospital final ali, que eles são amigos, e o Frank chorando, tudo bem. Eu, assim, na minha cabeça, mas o Matt Murdock, gente, cadê o Matt? Matthew, onde você está? Mas enfim, aí vai lá o Peter Parker pra reunir com as pessoas que amam ele, pra dar o contraponto perfeito, né, para todo o ódio do último filme, que todo mundo conhecia a identidade dele e odiava ele. Ter esse contraponto perfeito para fechar ali um ciclo. Mas aí o Frank com máscara, não, aí mostra ele, tudo bem, as pessoas do lado de fora, né, olhando para ele da janela, aí mostra a visão do lado de dentro, ele urrando os urros que a gente tira sarro, ele urrando, do lado de dentro. Mano, aí eu tava me mijando de rir, assim, saiu lágrima do meu olho, porque foi maravilhoso pra mim, assim. O Frank Castle, o palhaço, foi lindo. Obrigada. É o meu tipo de humor. É o meu tipo de humor. E a última parte, a última cena que me fez rir também, que nenhuma condenada, mas tá talvez dentro de um argumento assim do Banana Man, do Spider-Man Banana, é quando vai o Spider-Man todo pimpão, né, visitar ali a CDCC, e aí mostra os ninjas da mão, do The Hand. Ali, não, a gente passou a utilizar eles, eles só não tinham uma missão, eles só precisavam de alguém para guiar eles. Eu comecei a rir tanto, eu falei assim, Peter Parker, mano, não é possível. É um vilão, é uma vilania, são vilões, você tá no antro do vilão. Foi tão descarado, é essa a palavra que eu tô procurando. Foi tão descarado que, tipo, a reação é rir. Mano, ele simplesmente pegou os capuz da mão, os ninja. Aí você entra num lugar e tem um monte de ninja vestido vermelho, mas não só ninjas, mas ninjas que cultuam a morte e renascer e os caralho assim. E ele nem desconfia. Então, assim, eu acho que foi tão engraçado, talvez porque tá batendo em cima do que tava me incomodando dele ser o Banana Man, de não perguntar pra Jean que caralho que é VMAX, sei lá, VX, que ela tá procurando, entendeu? Não perguntar motivação, não tentar entender, não tem empatia nenhuma. E ela, a mesma coisa, não tentar conversar, nem nada assim, trocar uma ideia assim, né? Por que você tá fazendo isso? Não sei, uma pessoa talvez racional. E aí tava me incomodando demais. Aí essa cena deixou tão evidente, tão caricato, tão filme de comédia, sei lá, pastelão, que aí eu comecei a desligar. Falei, tá, sigam o seu caminho. E a conclusão que eu cheguei, eu acho que nesse ponto específico, talvez seja da minha idade, mas também seja da idade deles, da geração deles, do Peter Parker e da Jean Grey. E a situação, não só a idade, mas a situação que ambos estavam ali, de se isolar já, né, deles viverem isoladamente, de não dependerem de outras pessoas. Então, da mesma forma que ela, num papel ali de antagonista, de pseudo-vilã, estava dando seus pulos, fazendo o que ela tem que fazer, independente de quem ela encontrasse no caminho, batendo de frente, ao invés de tentar argumentar, às vezes de tentar, né, dar um Marta da vida, né, salve Marta, que às vezes com uma palavra só você consegue uma conexão. Ok, isso veio do nada, não foi planejado, mas é muito meio que isso. Entendeu? Se você falar assim, não, seu idiota, eu tô procurando minha irmã. Simples, ela só podia só ter falado assim, tô procurando minha irmã, tô desesperada atrás da minha irmã. Mas ela não vai falar isso porque se ela falasse isso, às vezes ela estaria se colocando numa situação de
de se vitimizar, às vezes, alguma coisa assim, e ela talvez estivesse num vórtice emocional tão complexo, dela estar tão sozinha, fragilizada, de não poder deixar ninguém mais ter acesso a essa dor que ela está sentindo, e dessa forma ela não consegue nem colocar isso para fora, nem falar para alguém, nem pedir uma ajuda ou explicar o que ela está fazendo, ela simplesmente vai ter que fazer isso sozinha, entendeu? E eu acho que muito por isso o Frank Castle tá ali. O Frank Castle não tá ali como contraponto ao Homem-Aranha tanto, ele tá ali como contraponto a Jean Grey mesmo. Eles são óbvios espelhos ali. Dois lados de uma mesma moeda, entendeu? É o que talvez num extremo essa versão da Jean Grey poderia chegar. Se o Peter Parker não acabasse sendo o tio Ben dela, e um negócio que me deixou assim, isso não tava na minha cartela de bingo. Peter Parker é o tio Ben da Jean Grey, velho. E ficou bem. Eu vou falar pra você que me tocou aquela cena ali. Eu já tô pulando pra todo lado, não pra falar desse filme. Não, eu volto aqui. Só comentar que por outro lado, o Peter Parker também, da mesma forma, ele tava muito isolado, ele tava há anos sem depender de outra pessoa, sem ter amigos. Não, e uma coisa que eu acho que esse filme fez muito bem é essa diferenciação que eles fizeram entre o amor romântico, uma companhia romântica, né, dele com a MJ, um passado romântico entre eles, que eles tiveram um argumento muito preciso nesse sentido ali, depois dele ter largado a carta, e eu assim, deixou a carta na mesa? Com ela ali no outro lado? Na hora, assim, eu sabia que ia acontecer. Mas enfim, era uma conversa ali muito Gamora, com Peter Quill, sabe? Eu não sou essa pessoa, eu não sou essa garota que teve essas experiências com você. Eu sou alguém que você teve, né, essa opção de se reconectar comigo, mas você escolheu não fazer isso, e dessa forma eu tenho uma vida. Eu criei uma vida sem ter nenhum envolvimento com você, e eu não sinto nada por você nesse sentido. Porém, eu não te amo, quando ele fala, você é minha vida, aí eu fiquei meio assim, então cria uma, né, amigo, tem uma vida, né? Eu não te amo, mas ao mesmo tempo ela convida ele para ir lá para eles terem essa companhia, para ele ter essa conexão com o Ned, de amizade, e a situação ali era familiar, de intimidade, de um relacionamento mais fraternal, foi muito legal. Então quer dizer que mesmo ela fechando isso de relação romântica, não é falar, será que agora a MJ vai amar? Será que agora ela vai ser... Não, acabou. Eu não sou essa pessoa, infelizmente eu não lembro, e fechou aqui. Mas se você quiser criar um relacionamento de amizade, eu tenho um namorado, aliás, independente se ele é idiota ou não, mas se você quiser, tipo, chegar aqui em casa e trocar uma ideia, e eu simpatizo com a sua situação, obviamente, né, eu não sou uma pessoa fria, se você quiser, né, conversar e tudo mais, já que eu sei agora desse segredo, desse passado que eu perdi numa lacuna aí, tamo aí. Só não espere coisas que não tenho que esperar. Então eu achei que as diferenças ficaram bem legais. Da mesma forma ali no final que ele se reconectar com o Ned, ter feito essa opção, ao mesmo tempo que também tem o Frank Castle se tornando amigo dele, que seriam novas conexões, e ao mesmo tempo que ele está se reconectando com pessoas antigas, foi muito bem feito. E aí, no final, eu não sei, o Ned lembrou ou não lembrou? Porque se o Ned lembrou que o Peter é o Peter por causa de um comprimento de mão, ao mesmo tempo que no texto a Jean Grey tira um sarro que beijinho na boca cis hétero não cura a amnésia, eu vou achar extremamente fenomenal. Extremamente fenomenal se o Ned lembrar e a MJ não ter lembrado nem com beijinho. Eu espero que tenha sido isso. Deixaram meio dúbio ali, que não dá pra saber. Eu vou até me mostrar em contrário, eu vou optar que sim, tá? Que o Ned lembrou por causa do comprimento e a MJ não lembrou, tá bom? Porque ela não quis. Então, mas voltando do começo. Uma coisa muito específica minha, e talvez não é picuinha, mas é um pontinho. Eu acho que esse roteiro foi muito bem costuradinho, tá? Que nem eu falei, isso deles se isolarem, não conversarem, uma coisa que me irritou. Irritou não, incomodou, de eu ficar realmente chamando o Peter Parker de banana até o momento que a ficha cai na cabeça dele.
Mas eu entendo dentro do texto porque que isso tá acontecendo, eu entendo porque esses personagens não... o Peter, depois deles terem mostrado ele pegando todos aqueles vilões, não deu o benefício da dúvida quando uma nova personagem vilanesca aparece ali. Ele não dá o benefício da dúvida para questionar a motivação, porque às vezes ele tá tão anestesiado por esse tipo de situação que a empatia acaba se desgastando, entendeu? Devido a muitas experiências já ruins que aconteceram em relação aos vários vilões que ele prendeu lá. No texto faz sentido, o que eu quero dizer, o filme delineia bem como os personagens reagem um ao outro, mesmo que eu, como espectadora, tô olhando isso, tô falando, mas vocês são muito burros, converse, né? E dentro desse argumento, eu acho que uma das coisas mais sutis e mais bonitas que esse filme fez foram, na verdade, duas cenas, duas situações muito específicas emocionais. A primeira, naquela cena do banco da Janeway com a irmã dela, com a Sarah. Uma cena só, entre as duas, eles já conseguiram pontuar que a mãe delas abandonou elas, que elas estão se virando sozinhas, que dessa forma, vamos dizer que bem e mal, certo e errado, elas estão aprendendo na marra e na vivência, e não é uma coisa teórica, mas é uma coisa de sobrevivência mesmo, né? E elas têm só uma outra, dependendo só uma da outra, e a forma como a irmã dela escolhe para proteger ela é extremamente tocante, assim. Então, eles poderiam ter costurado um monte de cena, mostrado a mãe, mostrado essas duas meninas crescendo, ter feito um filme inteiro só da relação delas duas até chegar a esse ponto. Mas numa cena apenas, na cena do banco, e como eles capturaram a Sarah, eles já passaram um monte de mensagem ali, emocional, de situação, etc. E já fez a gente se conectar pra caralho com as duas. Agora, velho, de novo, spoiler, vai estragar o filme pra você. Se você não viu o filme, vai ver, volta, o vídeo vai estar aí, vai mofar aí, quase ninguém vai ver esse vídeo. Mas não veja, porque vai estragar pra você. E a forma como a Jean descobre que a irmã dela morreu foi voadora no baço. Porque eles não mostram, de novo, eles não mostram ela achando foto, não mostra ela vendo um vídeo do negócio acontecendo, não é ela ouvindo alguém falar pra alguém, não é, sabe, alguém chegar e contar, não é ela descobrir um cadáver, não é nada assim. É ela exatamente no papel que a irmã dela tava e por isso ela conecta os pontos. E é do cacete. É do cacete. Do cacete, assim. Muito, muito bom. E de novo, te mostrar sem te contar. E coisas simples pra te tocar. E são tão importantes essas duas cenas de não mostrar, de não ter o tanana, não ter contadinho pra você, de não ter esfregado na sua cara, que quando finalmente tem uma cena de conexão humana, quando finalmente tem uma cena de pessoas que é pra ser emocional, que é pra ser, vamos dizer, cheesy, meio brega, o que quer que seja, que é ela entrando na mente do Peter, que é uma conexão chave ali, e ela não vendo do lado de fora, do jeito que a gente teve, sei lá, em Agatha All Along, dela tá ali, tipo, como diretora, ou em outras situações, até com o Charles Xavier, chegar como um mestre, tentando te guiar dentro da sua cabeça. Não, ela entra justamente no lugar do Peter, e é ela que recebe a mensagem da Tia May. Ah, é do caralho! E pega justamente por isso, porque ela, sabe, porque não teve muita coisa emocional nesse sentido antes. E a atuação dela, da Sadie Sink, é muito boa, ao meu ver. Ela tava fenomenal, assim, nesse filme. E te toca e te pega pra cacete, assim, essa cena, eu acho. E depois ele sentando ali, conversando com ela, é muito Thunderbolts, é um final extremamente Thunderbolts. E eu, de novo, eu acho que Thunderbolts atualmente é o meu filme favorito da Marvel, de todos que existem, assim. Eu sei que é uma combinação, é que eu, como pessoa, eu gosto mais de filmes e seriados até, de times do que de personagens individuais. Eu gosto
eu não sei, é uma coisa que me atrai muito mais, essa coisa de família encontrada e etc. Tipo Agents of S.H.I.E.L.D., Legends of Tomorrow, são, tipo, 2 seriados que eu gosto pra cacete, assim, do universo de heróis, assim, e que eu prefiro muito mais que, por exemplo, The Flash ou coisas da Marvel, sei lá, outros títulos da Marvel de seriado, sei lá, Moon Knight, que é só um personagem protagonista específico, ainda que tenha coadjuvante, sabe? E voltando, é um ponto, assim, que me pegou do comecinho ali, não é de incomodar, que nem eu falei tudo isso, assim, do roteiro é muito preciso, um roteiro muito inteligente, que pontua coisas muito, sabe, bonitinho. Mas uma coisa que talvez me pegou, que talvez pudesse ser um pouquinho melhor, é a coisa da inteligência artificial do Peter. Eu sei que é um pormenor, tá? Porque a gente tá aqui nas beiradas de ter Vision Quest, e eu sei que é uma coisa dos tempos você ter uma inteligência artificial personalizada, se você é gênio e tudo mais. Mas visto o Peter está nessa situação de isolamento e a gente já ter visto ele depender de uma inteligência artificial do Stark nos filmes anteriores, o que eu gostaria de ter tido é pelo menos uma grama de personalidade dessa inteligência artificial para a gente ter essa diferenciação, sabe, de que ela pertence unicamente ao Peter. Como eles poderiam fazer isso? Não tenho uma certeza completa aqui, mas da mesma forma que tanto o Jarvis quanto a Friday ali pro Stark tinham personalidades bem específicas nos momentos que eles apareciam, que essas inteligências artificiais apareciam, sabe? Mais o Jarvis, né? Talvez eles darem um pouquinho, um tiquinho mais de personalidade para essa inteligência artificial e ajudar a passar um pouco mais ali de como o Peter estava, talvez, do que ele estava precisando e como foi esse tempo que ele passou só tendo essa voz para conversar, sabe? Pequena coisa. Mas já que está no filme, já que tem isso, talvez dar uma polidinha para ficar um pouquinho melhor essa primeira parte do filme, ao meu ver. Tá ruim do jeito que tá? Não, mas, sabe, eu acho que ficou faltando, sei lá, um pouquinho de tempero. Outra coisa completamente besta, que talvez só eu tenha ligado. Como que tá pagando as contas? Como que o Peter Parker tá pagando as contas? Porque ele tá toda hora, ele não é... Basicamente não tem vida como o Peter Parker. Ele tá 24/7 trabalhando como Spider-Man. E ali com a policial e tudo mais. Eles perdem o tempo que é legal, para mostrar os filhos dela e que ela tem uma vida pessoal e tudo mais. E que essa é a profissão dela, mas ela tem uma vida pessoal. Mas como o diabo que o Peter Parker tá pagando as contas e aquele aluguel? É importante, eu preciso saber, fala pra mim. Alguém me conta, eu perdi alguma coisa do filme que contaram isso e eu não percebi? Outra coisa que me deixou muito assim, do argumento central do filme em relação a mostrar como o poder da Jean Grey funciona, de realmente, é uma coisa que me pegou muito nos trailers, que até me fez, assim, fechar a cara para se essa personagem é realmente a Jean Grey, por que eles estão mostrando tanto como se fosse uma coisa ruim os poderes dela, como se fosse uma possessão demoníaca, parecendo mais filme de terror do que poder, sabe? E eu entendi, vendo o filme eu entendi por que eles fizeram isso. É para realmente delinear e mostrar, de novo, mostrar mais do que falar como os poderes mutantes podem ser vistos através desse olhar de medo, né? De os poderes serem alguma coisa aterrorizante para as pessoas que estão presas ali. Tipo aquela cena entre o Ned e a MJ, de sair caindo lágrima deles estarem trancados ali também. Assustador, da pessoa que está do outro lado desses poderes, talvez por isso justificarem, através do medo, preconceito, né, contra os mutantes, que será denominado como mutantes. E esse filme é um tom de mutantes extremo, tá? Isso é uma coisa fenomenal. Tanto é que boa parte da minha irritação contra o Banana Man, contra o Peter Parker, criando lá a coleirinha dele anti-mutação, me deixou assim, quando ele tá conversando com o Banner, assim, eu tava assim no cinema.
Não, meu Deus do céu, não, cala a boca. O Bishop vai aparecer ali no portal pra te assassinar, Peter. Pra destruir todo o seu computador, todas as suas ferramentas que você tá criando. O apocalipse mutante agora, nesse momento. É sério, é real. Eu tava esperando ter em algum lugar abrir uma porta, assim, a gente vai entrar numa outra saga. A saga, o Peter destrói, o Peter cria o apocalipse mutante na Marvel. Mas a forma como trabalharam isso, tanto com o Banner quanto com... De novo, o Banner também tá lá como espelho, óbvio, mas mais do Peter, né, nesse caso. Da mesma forma que o Frank tá ali mais pra espelho da MJ, da Jean Grey. E, ó, bonitinho. Do jeito que eles fazem essa introdução mutante ali com um personagem chave da Marvel que não é dessa central, desse conflito, mas envolve ele de uma certa forma. É muito, muito bom, assim, eu gostei bastante. A forma como fizeram me deixou muito curiosa para como eles vão fazer essa progressão, né? Porque, teoricamente, aquele chefinho, aquele Bill lá, maldito, ele foi destruído, aquela unidade foi destruída, mas que mais eles estariam fazendo contra a CDCC e etc., as outras unidades, todo esse sistema, como que tá acontecendo, o que vai ser o backlash depois dos acontecidos dessa unidade específica, porque se ali em Nova York estavam fazendo, em todas as outras também estavam fazendo também, ali naquela unidade na costa oeste da She-Hulk e do Wonder Man, também estão fazendo experiências com pessoas ali lá também. Estava fazendo em um, estava fazendo em outro. Quantas morreram? O que está acontecendo em todas as outras... É só nos Estados Unidos? Imagino que sim, só nos Estados Unidos existe. O universo. Quem mais estava ali? Eu tô curiosa para saber realmente como eles vão fazer isso e com personagens tão jovens dessa nova geração que a Jean Grey tá representando com os mutantes. E outra coisa que também, de novo, para pontuar isso de como o filme mostre sem contar, a forma sutil, maravilhosa como o cabelo e a forma que a Jean Grey começa a se vestir depois que sequestram a irmã dela cortar o cabelo de forma similar à irmã dela, de prender o cabelo de forma similar à irmã dela. Então, basicamente, dela encarnar a irmã dela, ela fisicamente demonstrando como encontrar essa irmã tá justificando absolutamente tudo que ela tá fazendo ali. Que se tornou a missão única dela, que é realmente a única pessoa que ela consegue ver, inclusive quando ela olha no espelho, tá ligado? Então, de novo, não há várias cenas com essa irmã, não há cenas emocionais, caralho, a gente vê essas irmãs juntas crescendo. Basicamente elas duas no banco, ela olhando uma palavrinha e o jeito que ela se veste. Caralho, velho, ó. Sabe? Roteiro muito bem feito, eu realmente gostei desse roteiro, redondinho. E eu acho que é isso. É meu filme favorito, assim? Eu vou rever milhares de vezes? Não, porque nenhum desses personagens que tem aí nunca foi meu preferido, não é do meu coração, nem nada assim. Ainda é meu Homem-Aranha preferido até o momento. Talvez até porque tem uma personagem feminina como vilã, numa posição mais de antagonismo, que é um negócio extremamente raro, honestamente, de ter. Eu acho que simplesmente me interessa mais, sei lá. Eu gostei do que eles fizeram com a Jean Grey ali. Eu imagino que esse filme vá só crescer. Quanto mais eles trabalharem a Jean Grey no futuro com os mutantes, mais interessante vai ser voltar para esse filme para ver o começo dela, como eles introduziram ela aqui, né? E pelo que deram a entender ali, com o Peter Parker, parece que não tem muito mais texto pra contar, cara. O jeito que eles fizeram ali, eles vendo o sol nascer, não sei, teve um tom... Tudo bem, tem a coisa de renovação e etc, mas parece que é uma coisa bem de dias contados mesmo. Ao meu ver, parece que com essa versão, realmente a impressão que deram é que não vai ficar muito mais tempo, não. É a maior impressão que eu tive. Talvez só para guiar ali até Guerras Secretas e no máximo um filme após, talvez para introduzir uma nova versão, uma versão mais jovem, para ser o novo Spider-Man
Não sabemos qual versão, vai ser uma Gwen, vai ser um Miles Morales, não sabemos, eu espero que sim, mas eu acho que essa versão do Peter Parker, eu realmente espero que sim, que a gente já teve muito Peter Parker. Dá uma chance aí pra outra pessoa, mas eu acho que essa versão não vai ficar muito mais tempo não, é a impressão que eu tive, e ótimo assim, renovem, né, que nem aquela aranha saindo de dentro da outra e tudo mais. E eu juro pra você que na hora que o Peter recebe o tiro, eu falo, mano, se ele sair de dentro dele, do cadáver dele mesmo, esse filme vai virar o meu favorito de todos. Mas obviamente que não teve, mesmo porque nem é do Sam Raimi, ainda que ele deveria receber pelo menos uma parte do dinheiro da produção desse filme, porque ele tava pra todo lado ali, né? No beijo e etc. E eu não fui enganada nem por um segundo que aquela MJ não era a Jean Grey dentro dela. Eu falei, vai lá, amigão, vai lá. Boa sorte. Mas enfim, eu acho que é isso do Peter Parker, Miranha Boy, Banana Boy. E o que vocês acharam? Conta aí pra nós. Meu canal vai te pegar. Canal pra te provocar. Foram pra incendiar. Bora curtir, seguir e se inscrever e dar hype no canal.